Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante para o Goiás, o interesse do atacante Felipe Amorim em retornar para o Verdão, jogador que estava por último no futebol da Tailândia, jogando pelo Port FC. Foram 8 gols marcados e 2 assistências em 23 jogos. Hoje ele está com 34 anos de idade. Eu postei lá no Gols do Goiás um gol dele, em 2011 contra o América Mineiro. E comentei, sobre o jogador. Quando volta para o Verdão, ele afirmou o seguinte, só mandar a oferta, Então, o Felipe Amorim disposto a um retorno ao Goiás. Pelo que eu apurei, não existe proposta ou algo nesse sentido, apenas uma brincadeira do jogador, mas claro, demonstrando este carinho também da sua passagem no Verdão. Ele que surge como uma promessa em 2010, estreia no elenco profissional na Série A daquele ano, já faz um gol contra o Corinthians, na última rodada, foi titular, e em 2011, de fato, um grande ano, marcando 15 gols, por um garoto que na época tinha 20 anos de idade, algo espetacular. Pode não ser o melhor jogador, tecnicamente falando, mas naquela temporada estava bem, Teve uma certa sorte, vamos colocar assim, em um elenco tão ruim como era o de 2011, Felipe Amorim acabou se destacando e muito, e a bola entrava, tem disso também no futebol. Ele foi convocado para o Pan-Americano da seleção brasileira em 2011 também, disputando 3 jogos naquela ocasião contra a Argentina, Cuba e Costa Rica. 2012, ele ainda estava no elenco, fez 39 jogos pelo Goiás naquele ano, e 4 gols marcados, sendo que na Série B somente 22 aparições. Até jogou o Campeonato Goiano ainda de 2013, mas acabou sendo emprestado para o Paraná Clube no ano seguinte. Rodou em alguns clubes, até fez uma boa temporada, em 2015, por exemplo, no América Mineiro, marcando 7 gols e 3 assistências, tanto é que foi contratado pelo Fluminense. Naquele ano ele chega no Fluminense junto com o Richarlison, lembra até hoje daquela apresentação. Fez apenas 8 jogos no Fluminense, foi emprestado ao Coritiba, volta para o América, passa também no Figueirense, até fez uma Série B razoável em 2018, jogou no Guarani também em 2019 e foi para a Tailândia na metade daquele ano. A grande questão é que é um jogador que está numa liga tecnicamente mais fraca já há muitos anos, basicamente foram 6 temporadas por lá, jogando na primeira divisão tailandesa, e também o ritmo de jogo é diferente. A última atuação dele aconteceu no dia 16 de abril, vinha sendo titular pelo Port FC, acabou não renovando o seu contrato e nesse momento ponta é uma opção disponível. Aqui está o mapa de movimentação do Felipe Amorim nessa disputa do campeonato tailandês, atuando principalmente pela ponta esquerda, e também pela ponta direita. Aqui o mapa dele na Liga e também na temporada 23 e 24, onde fez 7 gols em 11 jogos, atuando tanto pela ponta direita como também uma espécie de um segundo atacante, pisando ali na grande área. No América, nas últimas exibições que teve na Série B pelo Figueirense e o Guarani, também era um jogador pelas beiradas. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação ao Felipe Amorim, se poderia ou não ser uma boa opção para o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, atleta revelado nas categorias de base do Verdão, que nesse momento está livre no mercado. Quais são as consequências de um estilo de vida sedentário? Você já parou para pensar no impacto que o sedentarismo pode ter na sua vida? E não é sobre ganhar alguns quilos a mais, é sobre estar bem, é sobre não estar cansado, é sobre estar disposto e, acima de tudo, com uma energia positiva. Estudos mostram que o sedentarismo pode afetar a sua saúde de várias maneiras. E hoje eu trouxe o nosso aluno Walter Celestino para compartilhar um pouquinho da sua experiência de vida com vocês. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com os esportes. Eu comecei a praticar judô aos 12 anos de idade. E nunca mais parei, pratiquei judô por 38 anos. E como é sua rotina hoje com as atividades físicas? Faço musculação 3 vezes por semana, faço caminhada 5 dias por semana e tênis de campo 2 vezes por semana. Qual é a dica que você traz para aquelas pessoas que não praticam exercício ou estão totalmente sedentárias? É que procure uma atividade física que lhe dê prazer, que lhe dê sociabilidade, porque à medida que a idade vai avançando, tem que olhar a parte mental. E a prática esportiva, principalmente se for coletiva,
Ela te dá muita sociabilidade. Walter, muito obrigada por compartilhar conosco sua experiência com os esportes. Meu convite hoje é para que você pratique esportes de raquete e saia do sedentarismo. E não deixe de convidar aquele seu amigo que precisa dessa mudança. Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos, evitando assim armadilhas, como por exemplo do Simples Nacional. Com a nova reforma tributária, o Simples Nacional é a melhor opção ou não para o seu negócio. Você pode descobrir através da RJC Assessoria Contábil, o link na descrição do nosso vídeo, tanto do WhatsApp como também do Instagram. Além disso, vários outros serviços fundamentais para a sua trajetória, como por exemplo a restituição de impostos, caso você tenha pago mais do que precisava nos últimos anos, a criação de uma holding empresarial ou familiar, além disso a agenda fiscal com as obrigações deste mês de junho e muito mais. Vou deixar o link da RJC. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas especulações do mercado da bola envolvendo dois personagens importantes, extra-campo ou nem tanto assim, à beira do gramado do Goiás, o Wagner Mancini e também o diretor de futebol Lucas Andrino, dois personagens que estão fazendo um bom trabalho, se a gente observar essa Série B do Campeonato Brasileiro, e tem contrato somente até dezembro da atual temporada. Uma atualização, tá? Uma informação que surgiu há mais ou menos uma semana atrás, que foi trazida lá pelo pessoal do Mídia Esmeraldina, é que o Santos fez uma consulta para o Andrino, e de fato a informação que eu obtive foi basicamente dentro dessa mesma linha de raciocínio. O Santos tinha como primeiro nome o Alexandre Matos, que acabou acertando com o Peixe nos últimos dias, e uma outra opção, ou pelo menos a segunda opção, seria sim do Lucas Andrino, que não recebeu proposta, mas isso poderia ter acontecido tranquilamente na última semana, caso o negócio com o Alexandre Matos acabasse melando lá no Peixe. Então houve sim a consulta, só que sem proposta oficial. Em outras entrevistas, o próprio Lucas Andrino afirmou que, por parte dele, não deixaria o Goiás, por exemplo, em uma metade de trabalho, como agora na metade da Série B, ou antes, né, ou antecipando o seu vínculo, que vai somente até dezembro. Outra informação sobre o Andrino que eu consegui apurar é que ele não tem multa rescisória. O acordo do Andrino com o Goiás é basicamente o seguinte: o Goiás paga o salário do mês, tá, para o Andrino, e ele ficaria livre. Ou, no máximo, eu tive essas duas informações, um próximo salário ou, por exemplo, o restante que falta para terminar o seu vínculo. Então, se estamos falando que já estamos aí vamos considerar julho, né, que o pagamento de junho já foi acertado, então estamos falando de mais 7 meses, considerando o 13º, seria basicamente essa, entre aspas, multa estabelecida pelo Lucas Andrino juntamente com a diretoria alviverde. Então não houve essa proposta, apesar deste pequeno susto. E é algo sim que, olha, até eu sempre comentei isso aqui no canal, o Lucas Andrino ele não é um ruim diretor de futebol. Algumas coisas não funcionaram, faz parte, tá? Nessa temporada, para mim, acho que o principal erro foi a não manutenção do Wagner Mancini. O Mancini fala que foi por escolha própria, eu não consigo engolir isso 100%. Na minha opinião, tá, observando o que aconteceu no Goiás, a imposição da diretoria foi para aceitar o Jair Ventura, e isso acho que o Lucas Andrino não pôde fazer nada. Por isso que eu não gosto do retorno do Paulo Rogério Pinheiro ao Goiás, não gosto de pensar que o Goiás, mais uma vez, ele se mantém dentro desse sistema de associação. Isso não vai para lugar nenhum. A gente já viu isso aqui no Brasil em geral, aqui só funciona algo que for privado, que as decisões forem baseadas através de lógica, de números e principalmente o aspecto financeiro, porque a gente não pode ser hipócrita não. O ser humano ele só valoriza a partir do momento que pode perder saindo do seu bolso, tá? Então, essa decisão que a gente comenta, trouxe o Jair Ventura, não foi o Lucas Andrino que tomou ela. Então, se a gente julgar ele por uma decisão que não foi tomada pelo Andrino, acho que a gente estaria sendo injusto na análise. Dentro daquilo que é possível das contratações, acho que é um nome sim interessante para o Goiás. E por que não pensar em renovação para a temporada de 2026, até porque esse contrato curto, o Goiás chamando a atenção, tem muitos clubes pequenos, né, na Série A, por exemplo, que podem despertar o interesse também. Um caso, por exemplo, do Mirassol, sei lá, do Juventude,
outros que ficam nesse troca-troca, né, de diretor, de técnico, Vitória,